CBN Saúde. Oferecimento Seibin Medicina Diagnóstica. 37 anos inspirando pessoas a cuidar de pessoas. 9h35 em Mato Grosso do Sul, e agora nós vamos conversar com o médico hematologista Felipe Furtado. Vamos falar sobre doença falciforme. Doutor, obrigada pela sua participação aqui no Jornal CBN Campo Grande. Bom dia. Oi, Daniele, bom dia. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. A doença falciforme é considerada uma das maiores enfermidades hereditárias do Brasil. Atinge cerca de 7 milhões de brasileiros, segundo dados do Ministério da Saúde. Então eu já começo, doutor, te perguntando o que é a doença falciforme. Daniele, a doença falciforme é uma doença hereditária, como você falou, que acontece geralmente em descendência em quem tem algum tipo de descendência negra, e aqui no Brasil praticamente todo mundo tem, né? Então é bem comum, a incidência aqui no Brasil é alta. Ela é uma doença que afeta a formação das hemácias, das células do sangue, e com a formação das hemácias afetadas, ela tem um mau funcionamento e faz com que a pessoa tenha alguns tipos de consequências, como muitas crises de dor, como às vezes pode ter AVC, pode ter problema respiratório, pode ter problema cardíaco. Então, são pessoas que têm que ter um acompanhamento por toda a vida com hematologista. Ainda é pouco conhecida, doutor, apesar da alta incidência? Olha, dentro do meio de hematologistas, ela é bem conhecida, mas fora desse meio, infelizmente, não. Então, são pessoas que, quando não têm acesso a tratamento especializado, não têm o tratamento adequado e acabam sofrendo por causa disso. Quais são os sintomas, quais são os sinais? Como é uma doença hereditária, começa desde a primeira infância, desde quando a criança nasce, né? E os primeiros sinais que aparecem, a criança começa a ter muita crise de dor sem nenhum outro motivo. A criança pode ter uma alteração que a gente chama de dactilite, que é quando tem uma crise nos dedos das mãos, uma crise de dor nos dedos das mãos, esses dedos ficam muito inchados. E isso é o que normalmente faz com que se faz com que essa criança ou a família procure atendimento médico. Dá para identificar pelo teste do pezinho, doutor? Sim, hoje a maior parte dos casos são identificados pelo teste do pezinho. E quando não, por algum motivo não é identificado pelo teste do pezinho, tem um outro teste que é a eletroforese de hemoglobina, que faz o diagnóstico, e é um teste que geralmente está disponível para ser feito pelo SUS. E como é feito o tratamento da doença falciforme? Nem todos os pacientes têm indicação de tratamento, então os que têm, existe uma medicação que também é fornecida pelo SUS, que chama hidroxiureia, que quando essa medicação ela não é curativa, né? Ela faz com que os efeitos da doença sejam amenizados, ou às vezes até com que eles não aconteçam. Então, o ideal é se iniciar a medicação assim que o paciente tem indicação de usar, e essa medicação, uma vez iniciada, ela tem que se manter o resto da vida. Nós temos aqui no todo o território brasileiro o fornecimento dessa medicação regularmente pelo SUS, e os pacientes que fazem uso dessa medicação têm que ter um acompanhamento regular com o hematologista. Outro tratamento é o transplante de medula óssea, que aí também não é para todos os pacientes, aí tem indicações mais restritas, porque o transplante em si também tem suas complicações. Então, os pacientes que têm histórico de acidente vascular cerebral, que é uma das consequências mais graves da doença, que tem crises de dor recorrentes, crises graves de dor recorrente, que tem histórico de priapismo, a doença falciforme também pode levar a necrose óssea, então que tenha necrose óssea mais de uma articulação. Esses são pacientes que têm indicação de realizar transplante. Então, uma vez que eles estejam em acompanhamento especializado com o hematologista e apresentem uma dessas alterações, eles devem ser encaminhados para um centro transplantador.
Doutor, e se o tratamento não for feito, o que pode acontecer com esses pacientes? Ó, esses pacientes sem tratamento, eles têm uma qualidade de vida muito ruim, porque eles têm internações frequentes por crise de dor, geralmente. Eles podem ter acidente vascular cerebral, e aí, dependendo do grau do acidente, pode ter consequência, sequelas mais graves. Eles podem, é, eles vão desenvolvendo ao longo da vida problema cardíaco, problema pulmonar, então são pacientes que sem tratamento não têm uma expectativa de vida muito grande, ou até podem morrer durante a infância ou adolescência. E no próximo dia 19 de junho é o Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Falciforme, né? Então, destacando aí a importância dessa orientação, dessas informações. Para a gente encerrar, doutor, eu queria que o senhor deixasse aí mais alguma orientação, alguma mensagem que o senhor ache importante divulgar nesse momento. Acho que a mensagem mais importante é que esses pacientes precisam de respeito e tratamento. São pacientes que têm crises de dor muito frequentes. Então, muitas vezes eles são taxados em serviços de emergência como pacientes que são viciados, procuram o serviço de emergência por serem viciados em opioide. Mas muitas vezes, a maior parte das vezes, não é isso que acontece, é porque eles têm realmente crise de dor e que precisam mesmo de tratamento. Os pacientes têm que ter respeito, tanto durante o seu segmento regular e principalmente quando eles procuram por algum motivo serviço de emergência. Precisamos também dar mais atenção ao diagnóstico, então, doutor? Sim, o diagnóstico, por ser feito um teste do pezinho, se consegue diagnosticar cedo na maior parte das vezes, quando o teste é realizado, mas quando isso passa, também o paciente tem que ser diagnosticado o mais rápido possível para que se possa iniciar o tratamento. Felipe Furtado, médico hematologista do Grupo Sabin, conversando aqui com a gente, falando então sobre a doença falciforme. É importante divulgar mais esse assunto. No próximo dia 19, no próximo dia 19 de junho é o Dia Mundial de Conscientização sobre essa doença. Então a gente está trazendo aqui essas informações no nosso quadro CBN Saúde. Doutor, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Daniela. Você e os ouvintes. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. 9 horas e 43 minutos em Mato Grosso do Sul.